Boa noite. Vamos dar início a mais uma mesa do Seminário Intercontinental Paulo Freire. A mesa de hoje será coordenada pelo professor doutor Leonardo Kaplan, do Programa de Extensão de Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Leonardo, fique à vontade. Boa noite a todas e a todos. Obrigado a todos pela participação e presença aqui. Mais um dia do Seminário Intercontinental Paulo Freire. Nessa mesa hoje, a gente tem como tema qual a utopia freiriana, qual a emancipação. Então, um tema bastante importante, quente nessa conjuntura em que a gente está vivendo hoje. E para essa discussão, a gente vai contar com a participação da Karen Wilkins, professora da Universidade de Miami, a Maria Verderra Muniz, da Universidade de Oviedo, na Espanha, da Marília Tozoni Reis, professora aposentada da Unesp, de São Paulo. A gente, infelizmente, há poucos minutos recebeu a informação que um dos convidados não vai poder estar presente, que é o Jones Manuel, porque ele está participando da organização do ato para o dia 29, ou seja, um motivo compreensível. A gente lamenta, infelizmente, a ausência do Jones, mas compreende a razão. E, bom, abrindo os trabalhos, essa discussão é uma discussão que considero bastante pertinente, talvez seja a discussão que deva ser feita nesse momento que a gente está vivendo, de negação de utopia, talvez uma construção de um momento distópico, né? Uma realidade em que a gente vê sonhos negados, vê uma desemancipação humana crescente, retirada de direitos, não só no Brasil, mas no mundo afora, mas no Brasil, especialmente na América Latina, a gente presencia esse momento. Então, me parece que essa discussão sobre a utopia e a emancipação humana são fundamentais nessa conjuntura que a gente vive hoje. E para essa discussão, então, eu gostaria primeiro de convidar a Karen Wilkins. Ela gravou um vídeo que a gente vai assistir agora para iniciar as discussões. Cada participante vai ter cerca de 20 minutos para fazer suas exposições. Tá bom? Então vamos começar pela Karen. Vamos aguardar o vídeo entrar aí no ar. Mais alguns instantes. Pronto. Mais alguns instantes para poder começarmos. São as questões que a gente hoje ainda vive, né, com as possibilidades que a tecnologia nos oferece, mas também com algumas dificuldades, né, que são também trazidas com essa realidade nova que a gente vive. Mas daqui a pouquinho a gente vai poder ver o vídeo e ouvir a professora Karen. Ou a gente, de repente, acho que talvez seja interessante até repensar a ordem. Então, vamos começar, então, pela fala da professora Maria Verderra Muniz, por favor. Professora, pode iniciar sua fala. Hola, buenas noches.
Saludos desde España a todas, a todos. Un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes, participar en este intercambio de experiencias y, como decían en la presentación, Leonardo, la importancia de recordar en el centenario del nacimiento de Paulo Freire la importancia que tiene el educador brasileño, ¿no? En cuanto a ese mensaje que desde su pedagogía nos inspira esperanza y las posibilidades de cambiar el mundo. Yo he preparado una presentación, voy a hablar en castellano, pero las diapositivas están traducidas como pude al portugués. Espero que se puedan entender y que de alguna manera pues llegue el mensaje de una forma más sencilla a todos ustedes. Si pueden poner la presentación, por favor, y voy comentando, se lo agradezco. Bien, si pinchan abajo a la derecha, se puede ver la presentación un poquito más grande. Muchas gracias. Bueno, yo soy profesora de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Me llamo María, como así indicaban en la presentación, y bueno, pues agradezco mucho esta invitación para participar en este seminario. Si quiere, puede pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. El educador brasileño Paulo Freire en muchas ocasiones es quizás recordado por algunas personas como un educador que tuvo su éxito en los lejanos años 70, pero ahora pues, puede ser que algunos lo tengan caído en el olvido, o incluso otras personas como Bolsonaro piensen que es un educador que su pedagogía no vale para nada. Lo hemos oído en España, nos llegan también esos ecos, ¿no? de ese personaje de Brasil, ¿no? Criticando la pedagogía de Freire, pero además de una manera dañina, e intentando borrar su mensaje, intentando borrar su memoria. No lo va a conseguir, porque tanto los brasileños como toda Latinoamérica y el mundo entero sabe que el mensaje de Freire perdura en el tiempo, y los educadores y las educadoras que conocemos y practicamos su pedagogía lo estamos siempre recordando y, en la medida de las posibilidades, aplicando sus conocimientos y reinventando a Freire como a él mismo le gustaría. Por lo tanto, yo aquí en esta presentación voy a hablar de ese mensaje esperanzador y emancipador que nos dejó y que para mí es una gran ilusión. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Yo voy a centrar esta presentación en algunos pilares que considero que forman parte de ese mensaje cargado de esperanza y, sobre todo, también de esa pedagogía que tiene que ver con una educación emancipadora. Para ello, necesariamente, tengo que hablar de la educación bancaria, de la educación problematizadora, de la crítica que Paulo Freire siempre hizo al neoliberalismo, a lo que representa en sí la educación emancipadora en el mensaje freireano y a la pedagogía de la esperanza. Van a ser los pilares que yo manejé un poco en esta presentación. Puede continuar, por favor. Paulo Freire, desde Pedagogía del Oprimido, planteaba que la educación bancaria es una forma de opresión, porque niega el diálogo, niega el reconocer la sabiduría en el otro, niega la igualdad entre las personas y, sobre todo, condiciona, ¿no? Porque en un principio parece que la educación se deposita, ¿verdad? Los saberes se depositan
en las cabezas de los educandos y digamos que esa forma de interpretar la educación anula el pensamiento crítico, anula la reflexión, anula la curiosidad. Así que en ese sentido, Freire siempre criticó esa educación bancaria que niega a las personas como sujetos y las convierte en objetos de transmisión, meros transmisores. Los docentes son transmisores de conocimientos y los estudiantes meros receptores. Freire lo criticó desde Pedagogía del Oprimido y ha sido una constante en toda su obra. ¿Puede pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Esa crítica que Freire hace a la educación bancaria en ese concepto de depositar conocimientos y contenidos no solo está referida a las escuelas, aunque inicialmente los educadores y las educadoras podemos pensar que desde luego tiene su origen en esa educación, pero Freire también se refería, y desde luego él como un educador de adultos, a que ese modelo de educación bancaria tiene también mucho peso en las sociedades, ¿no? En las sociedades en las cuales las personas nos convertimos en meros devoradores de noticias, de contenidos, sin hacer un análisis crítico de esa información. Él en muchas ocasiones afirmaba que nos cuesta mucho procesar la información que recibimos, analizarla de forma crítica, porque procedemos de un sistema educativo que de alguna manera solo concibe la educación bancaria como una forma de educación. Por lo tanto, él critica duramente eso y plantea que es una dificultad grande el que las sociedades, el que los adultos, de alguna manera, sean críticos, tengan capacidad de pensar por sí mismos, de analizar la información, y una dificultad grande proviene de esa base, pero desde luego se transmite y se traslada a los adultos en general. Por lo tanto, por favor, puede continuar a la siguiente diapositiva. Haciendo una metáfora, yo siempre digo que quizás la mayor campaña de alfabetización de adultos es la que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? A veces pensamos que Freire fue un educador de adultos, enseñaba a los analfabetos a leer y a escribir y se le recuerda por eso. Eso sí que lo hizo y es importante, pero quizás estamos en sociedades analfabetas en cuanto que no sabemos leer, desvelar, conocer, interpretar, analizar críticamente la realidad. Por lo tanto, esa campaña de alfabetización de adultos, si la traemos a nuestros días, implica que esa tarea de alfabetización necesariamente hay que hacerla. Nuestras sociedades necesitan desvelar esa información que en muchas ocasiones viene encubierta por las redes sociales, los medios de comunicación, la prensa, las múltiples formas en las cuales toda esa información nos llega. Y para eso realmente necesitamos emprender una auténtica campaña de alfabetización de adultos para ser conscientes de la realidad que nos rodea, analizarla de forma crítica y, desde luego, replantear y pensar que podemos cambiar esa realidad. ¿Puede continuar, por favor? Dele un clic. Ay, no. Si puede dar para atrás, es que igual va con un poco de retardo. Un poco para atrás. Un poco más, una más para atrás. Una. Ahí. Bien. Por lo tanto, esa es una de las grandes necesidades que Freire plantea en nuestras sociedades. La capacidad de analizar críticamente la información es una necesidad urgente y para eso, en un principio, Freire nos ha dejado un legado pedagógico que implica entender que la vida y las circunstancias son de maneras muy diferentes quizás a cómo nos las cuentan, ¿no?, los diferentes medios. Y eso tiene que empezar hablándose en las escuelas, dejando de practicar un modelo de educación bancaria y favoreciendo un modelo de educación
problematizadora, un modelo de educación que se acerque a los problemas, que se trabaje con el diálogo, que se fomente la reflexión y la capacidad y el análisis crítico. Desde luego que reconozca al otro, empezando por la diversidad social y cultural en las escuelas. Las escuelas son multiculturales, nos dan la ventaja de poder trabajar y analizar al otro, porque ya no somos todos procedentes de la misma cultura. En España, al igual que en otros países del mundo, todas las escuelas son multiculturales, por lo tanto, nos brinda esta diversidad cultural la oportunidad de trabajar ya desde las escuelas las causas de la inmigración, las diferencias norte-sur, los problemas que sufren las personas en lugares donde pues hay guerras y preguntarnos realmente el por qué, ¿no? Vale, ahora sí que pueden continuar. Freire sabía que la educación no lo puede hacer todo, pero algo sí que puede hacer. Por lo tanto, en ese legado de pedagogía de la esperanza y en ese legado que tiene que ver con una educación que nos haga pensar, para mí tiene mucho sentido esa parte de educación emancipadora en cuanto que nos hace analizar, comprender, interpretar la educación y sobre todo la diversidad de culturas que habitan en el mundo. Yo creo que muchos de los problemas que existen en el mundo tienen que ver porque no comprendemos al otro, no entendemos al otro, no tenemos capacidad de saber que el otro tiene también sus saberes, su espacio, su identidad y quizás ese es un primer momento de acercarnos a otras culturas y a otra diversidad diferente a la que nosotros o nosotras estamos acostumbrados. Vale, puede continuar. Por eso, frente a esa educación bancaria, Freire insiste en la necesidad de esa educación que problematiza sobre las circunstancias, las situaciones sociales y nos hace acercarnos a las dificultades y a los retos que tienen los otros. Vale, déle un clic, que falta una cosa por salir en la diapositiva. Freire critica, en ese sentido, duramente al neoliberalismo, porque para él esa ideología neoliberal es fatalista, inmovilizante, y si la educación problematizadora nos dice que tenemos que analizar de forma crítica la realidad, interpretarla, comprenderla e intentar cambiarla, la ideología neoliberal justamente nos dice lo contrario, nos dice no hagas nada, el mundo es así, no hace falta cambiar, las cosas son así como causas naturales, cuando en realidad sabemos que esto no es así. Por eso la critica con dureza y es una ideología, ¿no? que en el fondo tiene unos intereses que obedecen a la ideología dominante. Vale, puede continuar, por favor. Ya estoy casi acabando. Por eso, para mí, el pensamiento de Paulo Freire tiene plena vigencia porque, desde luego, lo primero nos ayuda a conocer al otro, conocer que las otras personas están ahí y debemos de entenderlas, respetarlas y aceptarlas en su diversidad. Nos ayuda a entender que los docentes, las personas que nos dedicamos a la educación, podemos practicar una educación que ayude a pensar a los chicos y a las chicas por sí mismos. Una educación basada en el diálogo, en la comprensión, en la igualdad entre las personas y entre las ideas, respetando siempre o teniendo como marco los derechos humanos, pero un diálogo que se practica con humildad, con el respeto al otro, sabiendo escuchar. En ese sentido, hay diferentes retos educativos. En las escuelas, para mí, el más fundamental es entender, aceptar y convivir con la diversidad, dar la oportunidad de que las culturas se conozcan y que exista de verdad un verdadero diálogo entre culturas, porque hoy en día en las escuelas conviven las culturas, sí que conviven, pero no se produce ese choque intercultural, ese diálogo entre las culturas. Por eso, Freire también analiza y plantea que la educación debe de analizar de forma crítica la realidad que nos rodea, no solo consistir en depositar contenidos en las cabezas de los estudiantes, sino favorecer una educación problematizadora que acerque ya desde las escuelas y se analicen diferentes problemáticas. Y, desde luego, favorecer una lectura, y no solo una, sino varias. La escuela debe permitir, Freire lo decía, diferentes lecturas del mundo, incluso antagónicas, porque si solo permitimos una,
no estaríamos tampoco haciendo las cosas bien, pero sí hacer o permitir diferentes lecturas, diferentes formas de interpretar el mundo que nos rodea. ¿Puede pasar, por favor? Por eso, y ya acabando, la educación, uno de los principales principios objetivos que puede tener la educación desde la pedagogía de Freire es una educación que ayude a cambiar el mundo, por un mundo que actualmente es injusto, pues por un mundo mucho más amable para todos los seres humanos. Existen grandes desafíos, pero los educadores y las educadoras que enfrentamos esos desafíos entendemos que tenemos en nuestras manos las posibilidades de la transformación. Freire por eso planteó una pedagogía de la esperanza que nos ayude a ver las resistencias, a analizar los retos, pero desde luego a entender que podemos y tenemos que cambiar el mundo que nos rodea. De ahí esa utopía freireana en la cual pues, tenemos que, desde una pedagogía crítica, lógicamente, trabajar en colaboración con los demás. Solos no lo podemos hacer, tenemos que tener aliados y, desde luego, la educación, aunque no lo puede todo, algo puede hacer. Y ya para acabar, por favor, si continúa. Esta es una foto tomada enfrente de mi facultad. Los alumnos y las alumnas escribieron este cartel. Hoy en día, hoy lo miraba, lo hicieron ya en el año 2015, hoy en día está un poco más borrado, pero es un texto, una frase que se le atribuye a Freire. Sabemos que la educación no lo puede hacer todo, no va a cambiar el mundo, pero puede cambiar a las personas que algún día sí cambiaremos el mundo. A mí una de las citas que más me gustan de Freire es esta que está puesta aquí abajo, que practica y predica una pedagogía de la esperanza. Los educadores y educadoras tienen que tener esperanza, tenemos que tener esperanza. Yo practico el día a día, mi práctica educativa la proyecto con la esperanza de que el cambio, a pesar de que es difícil, no es imposible. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesta a cualquier pregunta o conversación que podamos dialogar a partir de esto. Gracias. Gracias, Maria. Muito obrigado. Parabéns pela exposição. E é muito bom podermos acompanhar como Paulo Freire segue influenciando o mundo afora, né? É um importantíssimo educador. Agora, o professor André Malina, da UFRJ, vai fazer o comentário da apresentação da professora Maria. Por favor, professor André. Está sem o áudio. Estou com o áudio? Pronto. Então, vou fazer este breve comentário, tá? Da professora Maria Verderro, destacando alguns aspectos e pontos que eu considerei importantes na fala da professora, né? Em primeiro lugar, a questão da crítica que ela retoma, que Paulo Freire fez tão bem, principalmente no retorno do seu exílio, que foi a crítica ao neoliberalismo. Então, a crítica ao neoliberalismo é um pilar fundamental da maneira pela qual Paulo Freire estava vendo o mundo naquele momento. Vamos relembrar que nos anos de 1980, né, Paulo Freire, chegando aqui, ele tem uma missão objetiva para ele, que é se reinserir e recompreender a sociedade que aqui está inserida no Brasil e, a partir disso, recompreender novamente o mundo que ele estava vivendo. E ele faz isso com tanta presteza, né, e tanta tranquilidade que todos os textos, com exceção de todos os textos dele não são mais só dele, mas sim em autoria mais coletiva, né? E a culminância desse processo se dá numa tentativa de ir contra a hegemonia dominante, utilizando-se do seu prestígio, emprestando o seu prestígio como secretário de Educação da cidade de São Paulo, né? E aí, nesse sentido, ele consegue traduzir em ações, né, concretas e efetivas esta recompreensão, tá? E é a partir disso que ele também
passa a compreender o mundo e ressignificar e remodelar a própria educação bancária. Porque se nós formos ver como a educação bancária, que também foi muito bem traduzida pela professora Verderro, ela veio se colocando num processo de continuidade, né, desde o momento que Paulo Freire traz essa categoria para a gente, né, a educação bancária passa por um processo de transformações, de certas transformações, se adaptando e se modelando a um modelo que é mais próximo do que a gente tem hoje, que passa por uma pedagogia autoritária, né? E isso é o que dá amálgama a esse processo, e essa pedagogia autoritária ela não está presente só no Brasil, e nem só porque nós temos um governo autoritário, mas sim porque pode estar na própria dimensão epistemológica do conhecimento e da forma pela qual esse conhecimento é passado ao longo do processo educacional. E Paulo Freire, então, capta isso com a educação bancária, e a professora Verderro nos traz essa possibilidade de enxergar a educação bancária não só no nosso ambiente brasileiro, mas sim na maneira como Paulo Freire é assimilado na Europa, principalmente via o multiculturalismo. Né? Então, o multiculturalismo lá na Europa, e na Europa Ocidental, e na Espanha, um país latino também, fica mais nítido, né, com cores bem nítidas, o processo de um multiculturalismo necessário, tá, num momento em que há uma ascensão da extrema-direita europeia e a questão multicultural, o se ver no outro, compreender o outro e o significar o outro, passa a ter uma dimensão muito importante como uma resistência a um ataque, não só neoliberal por um lado, mas autoritário e de extrema-direita por outro, na via europeu. E aí a professora também destaca algumas questões em Paulo Freire, 3 categorias centrais: a mudança, a criticidade e a resistência, e coloca a utopia como um processo emancipatório que necessariamente é colaborativo. Portanto, sem a dimensão colaborativa, não há utopia possível. Muchas gracias. Agora eu vou passar a palavra para o professor Zacarias Gama, que vai passar um recado aqui para todos nós. Organizador do evento, coordenador geral do PRODED. Muito obrigado, Leonardo. Boa noite a todos. Professora Maria, boa noite. Sei que está fazendo um grande sacrifício, porque já é quase madrugada, eu já é de madrugada na Espanha, mas gostei muito da sua apresentação. Foi muito pontual nas questões fundamentais, trouxe todas elas com muito destaque, com muita elegância no trato com Paulo Freire, que sempre merece, né? Nosso carinho, nossa admiração. Leonardo, eu não tenho um comentário a fazer, a não ser saudar mesmo, né? Agradecer você pela apresentação, Malina pelos comentários, o Bruno pela direção técnica, a professora Touzoni, que não está na tela nesse momento, da Unesp. Quero agradecer imensamente a sua participação, e a nossa tradutora, que também não está online, mas está nos ouvindo, a Tatiana, que fará a tradução do vídeo da reitora da Universidade de Miami, a professora Jean Wilkins. E será um prazer, ela também não pôde, porque nesse momento ela está tendo uma reunião de departamento na Universidade de Miami. Por isso, então, ela muito gentilmente nos encaminhou esse vídeo. Desejo a todos um bom trabalho. Eu ficarei aqui de longe assistindo. Muito obrigado, Zacarias. Satisfação de ouvir. Vamos, então, agora passar... vamos tentar aqui ver se o vídeo já está ok. Vamos, então, ouvir a Miss Jean Wilkins, reitora da Universidade de Miami, Estados Unidos. Olá, sou Karen Wilkin, da Universidade de Miami.
Olá, sou Karen Wilkins, da Universidade de Miami. É uma honra participar desse painel hoje e gostaria de agradecer ao professor Zacarias Gama, coordenador desse evento, em nome da Global Economic Network and Sustainable Development. Creio que essas questões são muito relevantes. Como podemos imaginar uma utopia freiriana? E como a emancipação pode contribuir na construção dessa utopia? Vou falar sobre isso segundo o ponto de vista de uma profissional acadêmica da comunicação, reimaginando essa utopia e verificando os passos possíveis para a construção da mesma. Estamos aqui criando sob a inspiração de Paulo Freire e seus princípios ontológicos que nos lembram dos valores que devemos ter em mente: humildade, empatia, esperança, diálogo e amor, e trazê-los para a nossa condição contemporânea. Cornel West diz que a justiça é a manifestação pública do amor. E isso é uma parte importante da nossa utopia, essa noção de justiça e do amor como propósito e processo. O amor é central em nossa utopia, porque não podemos ter empatia sem o amor. A humildade vem do amor. Criamos o diálogo através do amor, e é por causa do amor que temos esperança. Então, vou apresentar algumas tentativas de propostas que farão parte do nosso diálogo ao longo do tempo. Eu vejo essa conversa hoje como parte de uma prática de longo prazo, onde podemos ter reflexões, discussões e uma chamada para ação. Em primeiro lugar, a utopia como sua justiça social. Esse é um ideal que criamos com a nossa imaginação. Mas também temos a realidade, que é o nosso fundamento. Nós precisamos reconhecer, e isso está baseado em Paulo Freire, precisamos reconhecer o mundo em que vivemos, as injustiças na nossa experiência diária e na experiência de outros, para nos movermos em direção a essa utopia. É um processo que precisa se iniciar com a voz e com a escuta. Precisamos da voz e da escuta para nos engajarmos não apenas com o que existe, mas com esse sonho que queremos construir, com essa utopia que mencionamos. Nós construímos isso através da comunicação, mas a comunicação é complicada. Começamos com a ideia que criamos a comunicação. Segundo Wittgenstein, as linguagens, as palavras, elas criam o texto. Mesmo os números e dados são parte dos algoritmos que criam a realidade e onde precisamos entender e questionar as relações de poder que nos ajudam a produzir o conhecimento. Nós compreendemos os relacionamentos através da comunicação, e aqui parte do que eu acho que é importante, de acordo com a visão freiriana, é que a gente compreenda a realidade como uma construção social, mas também tem outro nível relevante, em que a realidade é também uma construção política. Estamos criando uma mudança social, mas precisamos honrar a credibilidade. Como sabemos o que sabemos? Como compartilhamos nossas fontes e experiências e como podemos navegar na credibilidade através da comunicação? O contexto, então, envolve a comunicação que é compartilhada, discutida e que inspira uma resposta. Então, a comunicação é a produção de expertise, conhecimento e experiência, mas também é o compartilhamento, a interpretação e tradução. Então, é o que Freire diz em termos de ler o mundo antes de ler as palavras. Temos que entender a leitura não apenas em relação aos textos, mas em relação a compreender o texto dentro do contexto. E é aqui que a pesquisa crítica tem o seu espaço, na importância de trazer evidências, mas também de estar envolvido e não distante ao criar essas mesmas evidências. A escuta aqui é muito importante, porque cada um tem sua experiência pessoal, mas as experiências são distintas entre si. Então, esse reconhecimento das experiências diversas significa que temos que promover o acesso à voz e ao diálogo que vem da escuta. Da teoria da comunicação, também acrescentamos a ideia de mediação.
sendo essa parte do processo de tradução em que compreendemos o que as pessoas estão nos dizendo, fazemos perguntas, adicionamos profundidade ao processo de tradução e interpretação em relação ao que estamos vendo, ouvindo e refletindo. Precisamos, assim, problematizar nossas próprias experiências e colocá-las no contexto do diálogo. Problematizar a mediação significa refletir, por exemplo, sobre essas telas, se estamos transmitindo ou utilizando a interação. Como as mídias digitais permitem que estejamos conectados, mas ao mesmo tempo sejamos submetidos a grupos com poder de supervisão. As plataformas, então, estruturam nossas interações e mais, estruturam nossas memórias e arquivos. Então, como nos conectamos aqui ao segundo ponto, a emancipação através da comunicação. Aqui, novamente, a análise crítica nos dá o fundamento para começar a olhar para o contexto e para as condições de poder. Como compreendemos as desigualdades em nosso mundo e como nos envolvemos em uma resistência coletiva, evitando esta ideia de que o empoderamento individual irá realmente mudar nosso mundo. Precisamos nos concentrar na conexão entre as pessoas, de uma forma que permita a compaixão e não a comodificação. Precisamos alimentar a ideia de que a conexão pessoal transcende, é maior que as aquisições materiais. No entanto, não podemos nos esquecer que a comunicação também envolve equipamentos materiais. Essas telas são caras, são produzidas com materiais que acabam no lixo, causando poluição e doenças. A produção da materialidade dentro desses equipamentos pode causar dificuldades para as pessoas envolvidas na produção dos mesmos e também no lixo que é deixado para trás. Quando pensamos nesse ato de tradução, precisamos entender que ele é dialético. Não estamos falando de alguém que transmite algo para outra pessoa, mas de um processo dialético que muitas vezes incorpora vieses implícitos de forma bastante problemática. É necessária uma postura proativa para lidar com essa questão. As narrativas da cultura dominante seriam reforçadas, e o que precisaríamos fazer é desafiar essas narrativas. E fazemos isso através do ativismo que é muito presente em Paulo Freire. A escuta permite diálogo, e o diálogo gera reflexão, que deveria levar à ação. E nenhuma ação ainda é uma ação. O nível de crítica precisa ser compreendido a nível global. Outra vez, ler o mundo antes de ler as palavras. Também precisamos compreender os fundamentos neoliberais do nosso contexto, a forma como os sistemas econômicos estruturam nossas escolhas, como o apoio político favorece as desigualdades econômicas e de recursos, e como a cultura dominante permite a continuidade desse controle. Então, como podemos fazer essa tradução? É importante compreender como compartilhamos e distribuímos o conhecimento e os recursos. Precisamos pensar de uma forma que promova a empatia, não impérios, a conexão com, e não a dominação sobre. E, mais uma vez, tudo isso tem raiz em Paulo Freire. Acho que o que é interessante é o foco de Paulo Freire na leitura, que hoje pode ser entendido em nossa abordagem contemporânea como comunicação crítica das leituras e mediações. Então, as mídias não são um espelho, elas não refletem a realidade. Nós compreendemos que a produção de conteúdo do contexto de forma complexa, como as condições econômicas, o cenário político e ideológico. As mídias não refletem a realidade, elas refratam a realidade. Eu penso em uma luz atravessando um prisma, e o problema aqui é que os prismas reproduzem os preconceitos, de forma que temos que reconhecer e combater. O papel da comunicação na concepção freiriana é permitir o acesso à produção do conhecimento, dando voz e mudando narrativas, como parte da análise crítica do mundo,
com o objetivo de mudá-lo. A importância da crítica é vívida no trabalho de Paulo Freire. A crítica é essencial ao processo de educação, onde a educação não é o depósito de conhecimento na cabeça de alguém, mas um processo dialógico de comunicação. Precisamos compreender por que existem problemas sociais e que eles não são apenas escolhas individuais, mas reflexo das estruturas e normas que condicionam essas escolhas. Então, ao irmos em direção ao foco em desenvolvimento sustentável, a utopia nos permite imaginar essas melhores condições, mas também compreendemos nessa abordagem que o processo é importante, não apenas o produto final. E chave, em termos de sustentabilidade, é pensar em longo prazo, não em resultados imediatos, e na ideia de preservação, e não de lucros. Através da emancipação, podemos nos envolver no apoio para criar um ativismo, para criar um mundo onde temos o respeito e a dignidade, um mundo onde nossas necessidades básicas são atendidas em todas as comunidades. Aí não seremos vítimas de algoritmos, mas ativistas por melhores condições. Temos que questionar as políticas da computação que criam os algoritmos. Assim, podemos atuar melhor e compreender melhor o mundo à nossa volta. Isso é trazer a análise política de Paulo Freire para o mundo contemporâneo. O poder coletivo importa, e diálogos como este são importantes para o longo prazo. Também gostaria de sugerir que nos lembremos da força do apoio e do ativismo coletivo, e não nos deixarmos levar pela teoria do grande homem. Nenhuma pessoa, nenhum herói deve ser visto como alguém especial. Temos que admirar os atos heróicos, mas também entender o papel do apoio da comunidade a esses atos que provocam as mudanças. Nossas condições contemporâneas são sérias e devastadoras. E por isso eu gosto de pensar onde está a utopia e como podemos nos engajar na emancipação pela comunicação, incluindo a leitura crítica da comunicação. Estamos prestando mais atenção à justiça social e racial que antes. Temos preocupações com desigualdades de gênero, orientações sobre assédio, identidades que levam a diferenças de poder. Precisamos fazer um trabalho melhor para proibir e inibir crimes de ódio e violência. Sabemos que a saúde pública é importante, além das fronteiras, e que mudanças climáticas e sustentabilidade são condições que importam a todos nós. A natureza conectada desses problemas em nosso mundo global e nos espaços locais significam que temos que aprender a lidar com essas questões não apenas localmente, mas em conexão uns com os outros no mundo. Nossas soluções devem envolver nossos atos com e através das nossas comunidades. Muito obrigada. Obrigado, Miss Wilkins. Muito bacana a contribuição, a gente poder, mais uma vez, acompanhar como as ideias de Freire circulam e chegam aos Estados Unidos, a outros países do mundo afora, e como vão sendo interpretadas e lidas a partir da realidade também que se coloca em cada realidade nacional diferenciada, enfim. Algo que a gente comentava hoje na apresentação de trabalhos à tarde, o quanto que Paulo Freire tem de singularidade por pensar a realidade brasileira, latino-americana, mas especialmente brasileira, mas o quanto ele tem de universal, o caráter universal da obra freiriana que permite ser apropriada ao redor do mundo, né? E pensar tantas questões. Miss Wilkins traz ao debate sobre a questão da sustentabilidade, o quanto que a gente precisa construir coletivamente essa perspectiva de uma sociedade sustentável, efetivamente, e pensando isso a partir da estrutura social que condiciona as possibilidades para construir coletivamente uma outra sociedade. Então, me parece bastante instigadora essa fala para construirmos uma outra perspectiva, uma utopia, de fato, né?
um outro lugar, uma outra realidade, para além daquela que vivemos hoje nessa sociedade que temos. Então, agradecer mais uma vez a fala, a gentileza, inclusive, de ter enviado a fala por vídeo, né? Já que não era possível comparecer nesse momento. Passar agora ao professor André Malina para fazer o comentário da fala, da apresentação de Miss Wilkins. Bom, eu acho que as questões que a professora trouxe, né, que estão muito ligadas às preocupações mais próximas do ano em que nós estamos vivendo, ou seja, já adentrando o século XXI, já apontando questões para o alongamento do século XXI, são fundamentais. Mas ela também trouxe no início algo que eu queria destacar, né? Quando ela coloca a leitura do Paulo Freire como fundamental para o entendimento da realidade que a gente vive. Portanto, ela coloca Paulo Freire de forma mais atemporal, né? Então, ler o Paulo Freire é importante para a compreensão da realidade. Porém, a leitura de um sujeito somente, ela não vai trazer as dimensões possíveis do entendimento dessa realidade se, coletivamente, não houver uma leitura consequente com a intervenção na realidade. Então, as modificações para o século XXI que nós temos candentes nos problemas que a gente vive, elas dependem de um engajamento coletivo. Paulo Freire, sozinho, único, solitário, não tem condições de somar e contribuir de forma decisiva para que se persigam as utopias necessárias. Mas, coletivamente, a leitura de Paulo Freire parece fundamental para a construção de uma outra forma de comunicação, que é o que a professora aponta, ou seja, uma forma crítica. E mais ainda, né, a professora também levanta a questão política, e aí eu adentro uma questão que é eminentemente teórica de Paulo Freire, porque para que você compreenda os conceitos, é preciso uma prática política. Os conceitos, somente na leitura, eles não lhe dão as possibilidades que a prática política lhe dão para a compreensão desse conceito. Então, ler o conceito e não ter a prática política mostra-se uma distância que interrompe a construção possível de utopias. Tá? Então, vejamos com um exemplo bastante concreto. Se uma criança tem figurinhas que uma outra criança está sem essas figurinhas para completar o álbum, a saída do mundo hoje é vender essas figurinhas para quem está sem ou trocar essas figurinhas por outras que eu não tenho. E a graça de hoje, ela está em você derrotar, subjugar e mostrar a sua competitividade ao outro. Nada mais anti-freiriano do que isso. Portanto, a dimensão colaborativa ela está em você fazer com que o outro esteja junto com você, com que o outro complete o seu álbum de figurinhas. Portanto, estar com e fazer com que o sujeito seja incluído é fundamental na leitura do Paulo Freire, e isso tem que ser posto coletivamente para fazer frente e resistência a um mundo cada vez mais individualista, cada vez mais competitivo e cada vez mais tende a subjugar as pessoas ao seu próprio poder. E a comunicação, como a professora bem mostrou, ela pode ser uma parte integrante de um entendimento crítico desse processo. Obrigado, professor André Malina. Agora a gente vai passar a palavra para a professora Marília Tosoni Reis, da Unesp. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiro eu quero cumprimentar todos os membros, né, dessa mesa, agradecendo muito o convite para a participação, embora eu esteja
afastada, né, já eu estou aposentada há mais de 5 anos, então a gente vai se afastando cada vez mais dessas atividades, mas é um enorme prazer participar aqui, e eu queria destacar participar de uma mesa com a professora Maria, da Universidade de Oviedo, onde eu tive o prazer de, há uns anos atrás, em 2003, participar de uma parceria entre a Unesp e a Universidade de Oviedo, e estar em Oviedo, eu dei um curso em Oviedo, e na Faculdade de Educação, de formação de professores, e no momento em que se fazia, em que estava se disputando a direção do Grêmio Estudantil, e uma das chapas para o Grêmio Estudantil, dos estudantes da pedagogia, uma das chapas chamava-se Paulo Freire, e eu, como brasileira, me senti muito, muito emocionada mesmo de estar numa universidade em Oviedo, participando desse momento em que uma das chapas que disputavam se chamava Paulo Freire. Bom, colocado isso, né, e os agradecimentos em geral, eu quero começar essa comunicação, essa participação na mesa redonda, falando um pouco sobre a minha inserção nos estudos de Paulo Freire, porque eu não sou uma especialista em Paulo Freire, né? Eu estudei Paulo Freire na medida em que eu sou pedagoga, em que eu estudei pedagogia, então, na graduação foi quando eu li a Pedagogia do Oprimido já na graduação, né, o que marcou muito a minha formação acadêmica, né, como pedagoga, e depois, inclusive muito depois, né, na minha vida como professora universitária. E essa aproximação de com Paulo Freire, na graduação ainda, foi consolidando a minha aproximação à educação crítica, embora mais tarde eu tenha me aproximado mais da educação escolar e, por conta disso, também da pedagogia histórico-crítica. E é um pouco dessa relação entre a pedagogia histórico-crítica e a pedagogia freiriana que eu quero abordar os temas, né, que nós estamos tratando aqui nessa mesa. Sobre os temas, eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente estuda e lê ou toma Paulo Freire como referência é entender um pouco dos seus temas, que esses temas eles são, ao mesmo tempo, princípios e propostas pedagógicas, né, e valores, princípios e propostas pedagógicas. E todos eles são temas polissêmicos. E, por isso, eu acho importante, principalmente para os estudantes, né, que me preocupa muito a apropriação do pensamento não só do Paulo Freire, mas de qualquer outro teórico da educação, ou, enfim, né, das relações humanas, me preocupa um pouco a apropriação dos temas com um pouco apressadamente, né, sem a devida importância que eles têm dentro do pensamento em geral. E no Paulo Freire é muito comum que esses temas como libertação, transição, cooperação, imersão, né, ele fala muito da imersão, participação, o tema conscientização, né, eu que participei da educação ambiental durante muito tempo, conscientização é um termo muito usado na educação ambiental, mas muito pouco compreendido ou pouco levado a sério, muitas vezes confundido com a apropriação de conhecimento no nível mesmo de memorização de conhecimentos, enfim.
a própria educação crítica, dialogicidade e todos esses temas são temas bastante usados e, às vezes, usados de forma, eu diria, não equivocada, né, mas superficial e, às vezes, com conotações diferentes daquilo que uma leitura mais atenta do conjunto, né, dos escritos de Paulo Freire e que possam captar mais os seus fundamentos podem dar. E emancipação e utopia não é diferente, né? Então, emancipação também é um termo muito popularizado pelo Paulo Freire, tanto quanto conscientização, eu diria, né? Conscientização é um termo que o Paulo Freire trouxe muito, de forma muito tão forte que ele popularizou esse tema, popularizou. O meio educacional fala muito hoje em conscientização, em educação crítica e emancipação, sem muita clareza, né, do que ele significa dentro do pensamento do Paulo Freire. É a mesma coisa utopia, né? Se a gente considerar hoje, né, a importância desse conceito de utopia e de emancipação, isso é muito importante. Outros temas também, temas mais metodológicos, são mais, eu diria, né, na minha impressão, não sou uma pesquisadora sobre o pensamento Paulo Freire, mas na minha impressão os temas metodológicos do Paulo Freire são menos passíveis dessas confusões, ou pelo menos dessa superficialidade, o que já era de se esperar, né? Claro que os temas mais filosóficos, mais que se relacionam mais com o que dos fundamentos são bem mais difíceis do que esse. Então, partindo do princípio, né, de que emancipação é o resultado do processo de emergir da consciência ingênua para a consciência crítica, né, e que é, então, a superação da condição de acomodação, de ajustamento, de adaptação, rumo a uma outra condição, né, de mais integração, de libertação, enfim. Partindo desse princípio e da utopia muito mais próximo de justiça social, né, eu acho que isso é uma coisa muito importante no Paulo Freire, né? Então, partindo desses dois princípios, é que eu vou trazer um pouco vou tentar contribuir, né, relacionando um pouco o Paulo Freire com a pedagogia crítica, com a pedagogia histórico-crítica do Saviani, que também é uma escolha mais em que eu venho trabalhando mais, quer dizer, que eu trabalhei mais, às vezes eu esqueço que eu já já nem trabalho tanto mais. Trabalho muito hoje, mais com artesanato do que com né? Tenho feito muita coisa. Além disso, eu sou tutora nesse momento de esse momento muito especial. Eu tenho um neto de 13 anos e eu sou a mediadora entre a tela e ele, né, com todas essas dificuldades que a gente tem aí. Então, eu passo as minhas manhãs como professora de novo, né, e professora de adolescente. Bom, mas tendo como ponto de partida, então, a pedagogia histórico-crítica, eu penso que a gente precisa pensar na relação entre a pedagogia freiriana e a pedagogia histórico-crítica. Essa relação é uma relação, às vezes, mal compreendida, né? Algumas coisas que o próprio Saviani, algumas análises que o próprio Saviani fez dos escritos de Paulo Freire são, assim, às vezes incomodam um pouco, né, os defensores do Paulo Freire,
eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa entender, né, dessas próprias críticas, né, do Saviani, e, por outro lado, entender também o que é a relação entre essas duas propostas podem nos ajudar, né? Porque eu acho que a gente já ultrapassou o momento de ter nossos heróis dentro dos nossos referenciais teóricos, né? Eu imagino que esse momento já passou. Então, acho que é importante que a gente tenha tido esse momento para aprofundamento, né, e compreensão das propostas, mas é importante também que a gente supere eu vou usar, professora Maria, esse fla-flu, né, entre a pedagogia histórico-crítica e a pedagogia Paulo Freire. Professora Maria, fla-flu é um clássico do futebol brasileiro, né, aliás, especialmente carioca, né? Então, continuando, então, a pedagogia histórico-crítica, eu vou tentar trazer, e eu fui principalmente em duas obras que eu considero as obras mais de fundamentos do Paulo Freire, que é a Educação como Prática de Liberdade e a Pedagogia do Oprimido, né? Então, esses dois, eu penso que nesses dois escritos do Paulo Freire é onde a gente vai encontrar melhor a sua fundamentação teórica, né? Uma escrita logo, uma das primeiras obras, se não a primeira obra mais organizada, mais fundamentada do Paulo Freire, e outra já um pouco mais madura, né, eu diria. Então, uma fazendo parte dos primeiros escritos e outra fazendo parte já de escritos posteriores. E com a pedagogia do oprimido, eu penso que ele teve mesmo essa intenção de sistematizar melhor, né, a fundamentação teórica das suas propostas. Então, essas disputas e conflitos entre Saviani e Paulo Freire, eu penso que a gente pode, sem nenhum medo, né, e nenhuma preocupação com ferir enfim, e causar desconforto, eu acho que a gente pode tentar relacionar. Eu penso que, em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho antes, né, porque acho que do Paulo Freire esse simpósio já falou muito, né, nessa mesa de hoje, a professora Maria fez uma abordagem importante sobre vamos dizer assim, o pensamento de Paulo Freire para a educação de uma forma mais global, né? E a professora Karen, então, trouxe uma leitura mais contemporânea, né, do pensamento de Paulo Freire, ou como ela vê isso dentro da comunicação. E então eu queria falar rapidamente da pedagogia histórico-crítica para depois pensar um pouco em distanciamentos e aproximações entre essas duas propostas. A pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia socialista, né? Ela parte deste princípio, né? Ela traz uma proposta de educação para a transformação ou superação do capitalismo como modo de produção, né? Então, ela traz uma proposta de transformação do modo de produção capitalista. Nesse sentido, eu gostaria de destacar duas questões, né? O conceito de educação e o conceito de escola dentro da pedagogia histórico-crítica. Eu penso que o conceito de educação do professor Saviani é muito amplo e muito profundo ao mesmo tempo e importante, né? Ele define a educação como o ato de produzir, eu vou ler,
direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Né? O que isso significa? Que o processo educativo produz, e aí, então, produz de que forma? Não é espontâneo, ele é intencional. Né? Então, ele produz intencionalmente, em cada indivíduo singular. Esse indivíduo singular também é um conceito importante dentro da pedagogia Paulo Freire, que considera o sujeito como o indivíduo, não como não individualmente, mas um sujeito individual coletivo, né? Esse é o sentido do indivíduo singular. Ele é singular porque ele é diferente, mas ele não é um singular único, né? Ele não é um indivíduo único, ele é singular e não único. Tem uma diferença bastante grande aí entre essas duas compreensões. Então, é um ato de produzir direta e intencionalmente neste indivíduo singular. O Saviani fala em humanidades. Humanidades é um conjunto de ideias, valores, princípios, conhecimentos, enfim, né? Tudo que a humanidade produzir nesse indivíduo singular de forma histórica e coletiva, né? Que tudo que foi produzido histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, a ideia de coletividade está muito presente nesse conceito de educação, a ideia de que nós vivemos, de que a educação produz em cada indivíduo a história da humanidade, né? Então, aquilo que a humanidade produziu. E a função da escola é a socialização do saber elaborado pela cultura, né? Então, acho que isso é uma questão importante. Na pedagogia histórico-crítica, a educação escolar é a primadona, né? É aquela que o processo educativo está diretamente solucionado a ela. E aí, colocado isso, eu queria pensar um pouco nesses distanciamentos e depois nas aproximações. Eu vejo como principal distanciamento, os principais distanciamentos entre a pedagogia histórico-crítica e a proposta do Paulo Freire, que a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia socialista, a pedagogia freiriana é uma pedagogia humanista, né? Então, elas se relacionam por esses fundamentos, mas elas se diferenciam por esses fundamentos também, né? Então, e no que elas se relacionam? Né? Elas se relacionam no caráter humanista, né? Das duas pedagogias, no sentido humanista, no sentido de que é para um sujeito coletivo a nossa utopia, né? E não para um sujeito individual, como, por exemplo, vamos dizer, o eixo do pensamento, da construção do pensamento mais autoritário, ou até do pensamento da direita democrática ou da direita esclarecida, tem o sujeito individual como eixo, né? Eu acho que o que diferencia a pedagogia histórico-crítica da pedagogia freiriana é que a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia socialista, é outra humanista. Mas mesmo nessa diferenciação, eles têm uma coisa em comum, que é pensar esse homem, né? E aí pensando em homem, ser humano, né? Porque a gente hoje é muito difícil falar o homem, né? Porque tem que explicar, olha, não estou falando só do homem, o homem como ser humano, esse homem, então, pensado mais coletivamente. Então, mesmo na diferença, eles se aproximam de alguma forma. Uma outra diferença importante, eu penso que é o método, a pedagogia histórico-crítica tem como referencial o método materialista histórico dialético, né? A pedagogia Paulo Freire,
eu diria que tem um método analítico e que se preocupa, que vamos dizer assim, que conhece a dialética, né, mas não é a sua base teórica principal. Eu posso dizer isso, embora o Paulo Freire traga algumas referências do pensamento marxista, mas a gente vai encontrar isso muito mais na pedagogia do oprimido do que, por exemplo, na educação como prática de liberdade, onde não aparecem muito mais autores mais, que a gente poderia falar, mais classicamente humanistas do que na pedagogia do oprimido, que aparecem algumas referências a autores marxistas, mas de forma ainda nessa leitura de aproximação sem a busca do método materialista histórico dialético, é o que eu vejo. E uma questão fundamental para mim, para terminar esses distanciamentos, eu penso que é a luta de classes, né? Eu acho que a luta de classes está no eixo do distanciamento entre a pedagogia histórico-crítica e a pedagogia freiriana. Enquanto para a pedagogia histórico-crítica, a relação entre opressor e oprimido, para usar as expressões freirianas, a contradição é intrínseca, né? A contradição entre opressores e oprimidos é intrínseca da sociedade capitalista, né? E eu vejo que nos escritos do Paulo Freire, essa relação opressor-oprimido é uma condição da nossa sociedade. Não é um princípio intrínseco, é o que ela é, né? E não o que ela deve ser, vamos dizer assim, porque para a sociedade capitalista, a pedagogia histórico-crítica vê que na sociedade capitalista sempre vai haver essa contradição, né? Porque é capitalista. E eu vejo que no pensamento Paulo Freire é porque não há um processo de conscientização para que essa injustiça social seja superada, né? E aí eu queria passar para algumas aproximações. Na verdade, queria fazer eu já fiz algumas, né? Porque mesmo nas diferenças tem algumas aproximações, mas eu queria destacar uma aproximação. Estou vendo o meu horário aqui. Nossa, eu tenho 3 minutos. Sempre é uma coisa impressionante. Eu não consigo. Olha, eu pus minuto por minuto na minha fala, assim, mas eu não consigo seguir. Mas vamos lá. A aproximação fundamental, eu vejo, entre os dois, e para mim a mais importante, e isso é o mais importante, é essa aproximação nessa disputa entre Paulo Freire e pedagogia histórico-crítica. É uma disputa que eu não quero dizer que seja uma disputa acirrada, não, estou falando porque nós, educadores e pesquisadores da educação, somos obrigados a nos dedicar a vamos dizer, esses detalhes, né, nas propostas pedagógicas que são nosso tema de estudo. Eu vejo que a principal aproximação é a educação como um processo de instrumentalização dos sujeitos para superar a situação de exclusão social. Eu acho que essa é uma aproximação fundamental entre essas duas propostas pedagógicas. O Saviani trata disso explicitamente como o problema da marginalidade, né? Então, ele discute muito sobre o problema da marginalidade, ou seja, como superar o problema da marginalidade, né? Como superar a sociedade organizada sob o modo capitalista de produção. E o Paulo Freire vai se dedicar
exaustivamente ao estudo do problema do oprimido. Então, a marginalidade e oprimido são preocupações muito semelhantes, né, dos dois pensadores e que fundamentam a sua busca de como a educação como o processo educativo vai contribuir para tentar superar isso. E aí, para terminar, eu tenho 1 minuto, mas vai ser um pouquinho mais do que isso, Leonardo, talvez 2, eu vou ler um trecho que eu acho brilhante do Saviani sobre o Paulo Freire. Eu acho um dos textos mais, assim, uma das que está naquele livro, deixa eu ver um livro que eu esqueço do nome, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, do Saviani, que é bem interessante. Paulo Freire foi, com certeza, um dos nossos maiores educadores entre os poucos que lograram reconhecimento internacional. Sua figura carismática provocava adesões, por vezes, de caráter pré-crítico, em contraste com o que ele próprio postulava na sua pedagogia. Após a sua morte, ocorrida em 1997, a uma maior distância, sua obra deverá ser objeto de análise mais isentas, evidenciando-se mais claramente o seu significado real em nosso contexto. Qualquer que seja, porém, a avaliação que se chegue, é irrecusável o reconhecimento de sua coerência na luta pela educação dos deserdados e oprimidos, que no início do século XXI, no contexto da globalização neoliberal, esqueci de desligar aqui, neoliberal, compõe a massa crescente dos excluídos. Por isso, seu nome permanecerá como referência de uma pedagogia progressista e de esquerda. Eu acho que esse escrito do Saviani deixa muito claro, né, a sua crítica ao Paulo Freire, né, à pedagogia Paulo Freire. Quer dizer, a utopia que os dois buscam é a utopia da emancipação, né? O caminho pode ser um pouco diferente, né? Para o Saviani, o caminho é a superação do modo capitalista de produção, e para o Paulo Freire, isso é a busca da justiça social, né? Então, a gente poderia colocar dessa forma. Mas os dois, então, estão nesse mesmo campo, né, que a gente diria dos pedagogos progressistas de esquerda, pensando esquerda diferentemente da direita, onde não está o indivíduo, né, mas o sujeito coletivo, né, ou o sujeito singular, como diria o Paulo Freire. E aí eu escrevi um pedaço, posso falar ainda, Leonardo? Um pedacinho para encerrar, né, a minha fala, porque eu acho eu acho até um pouco de coragem de aposentada, né, vir num evento do Paulo Freire, falar um pouco do Saviani e reconhecer que o Saviani faz algumas críticas ao Paulo Freire, mas, ao mesmo tempo, com grande admiração e com grande referência e com grande deferência também. Por isso, ao defender e criar uma pedagogia progressista e de esquerda, é que, nesse momento em que comemoramos seu centenário de nascimento, e que, contraditoriamente, assistimos aos maiores ataques públicos à sua memória e ao seu legado no Brasil, muito mais no Brasil do que no mundo, no Brasil, neste momento obscuro e obscurantista de hoje, é preciso compreendermos, sim, as diferenças e semelhanças das suas propostas pedagógicas, pois essa é a nossa tarefa de estudo e pesquisa em educação. Mas é preciso também e principalmente atuarmos militando e ensinando no sentido de defender e divulgar seu legado. É de enorme importância hoje
trazemos para o nosso campo de ação pedagógica muitos dos seus ensinamentos, mas sem perder de vista o que ele próprio nos ensinou. Seguir-me não é imitar-me, mas reinventar-me. Que, aliás, hoje aqui, né, nós já falamos sobre isso. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Agradeço novamente o convite, né, de estar nessa mesa. Professora Maria, foi um enorme prazer dividir uma mesa com você, embora já faça bastante tempo que a gente esteve em Oviedo, mas foi uma experiência muito, muito gostosa, né, e muito agradável, com os alunos, com alguns professores, né, e com o professor Ramon Pérez, que nos recebeu, né, que fez parte desse convênio entre a Unesp e a Universidade de Oviedo, e também enorme prazer de participar de um evento da UERJ, né, que nós somos, a Unesp e a UERJ são co-irmãs, né? Eu militei na Andes, e aí a gente era parte das estaduais, né? E a gente teve uma época em que, não me lembro qual governo que era, pensava em federalizar estaduais, e a gente falava na Andes, não tem muita federal, a assembleia deles termina tarde demais, não dá. Então, eu militei muito na UERJ, muito junto com a UERJ, com a Deise Mancebo e outras figuras na Andes. Me lembro que foi na UERJ, no campus da UERJ, a transformação da Andes em sindicato nacional, de associação, né, de docentes em sindicato nacional. Então, eu tenho ótimas recordações também da nossa parceria como universidades estaduais. Agradeço imensamente por todas essas oportunidades. Desculpe estourar o tempo. Muchas gracias. Yo solo agradecer a la profesora Marilia y ojalá que vuelvas a venir muy pronto a nuestra universidad. Estaríamos encantadas de que vengas y ojalá, si no es de forma presencial, que sea de forma virtual. Ojalá. Obrigada. Muito obrigado, Marília. Nós que agradecemos. Belíssima fala. Muito obrigado por ter aceito esse convite, né? Embora afastada, já há 5 anos aposentada, acho que abrilhantou bastante o nosso evento, já com a mesa belíssima que pudemos ter aqui. Agora vamos passar para o professor André Malina fazer os comentários. Iniciando os comentários, cumprimentando o professor Zacarias, que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-lo e agradecer pelo convite e parabenizar pela organização. Cumprimentei já a professora Verderro, a professora Marília, o professor Bruno e o professor Leonardo. Bem, a professora Marília faz um caminho diverso dos palestrantes anteriores, né, que é o caminho de colocar a pedagogia histórico-crítica frente a frente, face to face, com a pedagogia freiriana, buscando as singularidades, os caminhos que são diversos ou diferentes e também as aproximações possíveis, né? Lembrando que a pedagogia histórico-crítica ela tem início, né, em especial com 2 textos que são clássicos da educação brasileira, que é a Escola de Democracia e Pedagogia Histórico-Crítica, as primeiras aproximações, onde o Saviani, também alguns orientanos, expõem alguns elementos e que depois isso vai sendo aprofundado e vai ganhando corpo e se espalha pelo Brasil e especialmente na Unesp, né, nós temos um polo muito importante de produção de conhecimento a partir da pedagogia histórico-crítica, não só com o professor Newton Duarte, mas com a professora Lígia, enfim. Nós temos, então, um processo de espalhamento, de espraiamento da pedagogia histórico-crítica e que eu acho que, nas próximas décadas, não só o Paulo Freire vai continuar existindo e sendo fundamental, mas a pedagogia histórico-crítica ela vai fazer parte
desse exercício de implantação de um fazer crítico e de uma pedagogia que é consequente, que tem uma perspectiva histórica, que talvez não seja, que não é certamente a mesma exatamente do Paulo Freire, mas que guarda algumas aproximações. Eu começaria, talvez, dizendo, né, que a pedagogia histórico-crítica, que tem uma matriz de corte marxista, né, que se propõe a uma educação transformadora no sentido de contribuir para a socialização das riquezas que existem do homem, não só riquezas materiais, mas riquezas culturais, toda a história, todo o cabedal clássico, incluindo aquilo que foi culturalmente, né, positivado e produzido pelo homem, inclusive na sociedade burguesa. Isso deve ser assimilado, incorporado e ressignificado com vistas a uma sociedade. A professora Marília falou em sociedade socialista, talvez a palavra mais, né, que hoje está se colocando menos, é uma sociedade comunista. Tá? Então, o Dermerval Saviani propõe isso. E, de outro lado, o Paulo Freire também tem um comunismo cristão, né, digamos assim, também na sua base. E aí é que encontra o que a professora Marília falou, que é a possibilidade do humanismo como uma característica unificadora dentro das suas singularidades, mas uma característica unificadora entre duas pedagogias que se propõem a pensar o mundo para além do modo pelo qual é pensado o mundo hoje em dia, especialmente, mas não só no interior da escola, mas também no interior das comunidades, no interior até mesmo da classe média, né, da chamada classe média, né, se é que a gente pode chamar assim, né? Claro, a pedagogia histórico-crítica trabalhando com o materialismo histórico-dialético, a pedagogia do Paulo Freire trabalhando com um modelo dialético muito próximo do diálogo, e aí a categoria platônica, né, a categoria de Platão, né, principalmente ao trabalhar os mitos, mas também a trabalhar a questão socrática, o Platão fazendo isso, e Paulo Freire, de algum modo, recuperando esse processo de diálogo, mas também retomando Hegel, né? E aí talvez haja, não vou dizer que é uma confusão, mas às vezes um entendimento, né, um pouco mais rápido de associar Paulo Freire a Marx diretamente, sem a mediação hegeliana, né? Fazem isso diretamente, e aí talvez fique essa dúvida, né? Não, mas Paulo Freire trabalha com esta e esta categoria que está em Marx, está certo, mas está de um outro jeito, e talvez recuperar Hegel no Paulo Freire clarificaria muito esse processo. E a professora Marília traz, então, essas diferenças, mas que, ao final, também tem esses elementos unificadores, que não são só o humanismo, mas também, digamos, o que hoje se fala em público-alvo, né? Qual seria o público-alvo de ambos, né? Primeiro, o sujeito coletivo, especialmente o sujeito que vivencia a educação escolar, mas também o sujeito que está alijado desse processo da educação escolar. Então, o Paulo Freire, por exemplo, que vai trabalhar muito bem com educação de jovens e adultos in loco, né? Inclusive o meu irmão trabalhou, né, como um agente da educação popular em 1963, in loco, na comunidade, porque essas pessoas não tinham acesso à escola, que hoje está mais espalhado e mais socializado. No entanto, na escola também é fundamental tanto o Paulo Freire quanto a pedagogia histórico-crítica, porque a pedagogia histórico-crítica também traz a necessidade de impor não só a leitura, não só o acesso às questões, à dimensão básica da riqueza material, mas a pedagogia histórico-crítica impõe a leitura de todo o passado
humano e também as riquezas materiais que estão postas. Isso está muito bem colocado na pedagogia histórico-crítica como algo que a ser imposto na educação escolar, a ser imposto, a ser brigado. E brigado vai ser brigado coletivamente, fazendo não só resistência, mas fazendo as exigências necessárias que nós vemos, de certo modo, hoje em dia, com o público que era o público que, com a categoria que o Saviani trabalhou, que é a categoria da marginalidade, né? Principalmente ele faz as críticas à escola nova, a outros contextos para chegar à educação da marginalidade, e mesmo a teorias de críticas reprodutivistas da própria esquerda, mas a marginalidade realmente é uma categoria fundamental e que se assemelha à pedagogia do oprimido do Paulo Freire, que é um texto de 1970, né? Ou seja, é anterior à proposta mais acabada do Dermeval Saviani, mas que, com certeza, certamente foi lida, deglutida e inspirou processos críticos do próprio pilar da pedagogia histórico-crítica, que deu o impulso à pedagogia histórico-crítica que hoje está espalhada. Então, a professora Marília faz esse trabalho de ilustrar e ampliar a nossa visão sobre o Paulo Freire para além de determinadas críticas mútuas de parte a parte que não conseguem, ainda nesse momento, pensar em possibilidades conjuntas de superação do modo de produção atual, ou, pelo menos, de briga por justiça social e outros elementos que possam fazer com que haja uma superação desse modo de produção. E aí a crítica ao capitalismo e ao neoliberalismo fazem jus também ao Paulo Freire figurar nesse lugar ladeado ao Dermeval Saviani. Obrigado, professora André Marina. Muito boa exposição também. Agora, vou passar a palavra para o professor Zacarias, para a gente poder fazer os fechamentos, né, o encerramento aqui dessa mesa, que acho que já trouxe muitas questões importantes assim, para a gente refletir e aprofundar, porque é isso, o seminário ele é um momento de reflexão que a gente vai levar para outras oportunidades, inclusive, para continuar os estudos, né, desse referencial. Então, professor Zacarias, com você, por favor. Muito obrigado, Leonardo. Olha, eu vou começar a minha fala com uma expressão, uma exclamação. Que bela mesa, né? Temos 3 momentos muito bonitos. Começamos com a professora Wilkins, nos alertando para a necessidade de uma leitura de mundo digital, né, com novos algoritmos, com novos sujeitos desse processo. Ela aponta a necessidade de a mídia não ser deixada de lado, mas entrar também no debate, mas num debate crítico, e que, sobretudo, nós a possamos ler criticamente. A professora Maria Verderra faz um trabalho lindo de recuperar, né, os fundamentos de Paulo Freire, a necessidade de superarmos sempre a educação bancária. E a trajetória que ela traça é extremamente interessante. A professora Marília, que está nativa ainda, né, porque quem foi rei da majestade, né, traz uma grande contribuição, nos traz uma excelente contribuição, mostrando que Paulo Freire e teoria crítica são 2 propostas, né, de educação. São 2 propostas com matrizes que se aproximam, seja a matriz do Saviani, marxista,
e todo marxista bebe em Hegel, é inevitável, né? E, de outro lado, a matriz freiriana, que é fundamentalmente hegeliana. Por isso, as aproximações e os seus distanciamentos. Mas a grande contribuição foi mostrar para o nosso público, para quem nos assiste, e tem muita gente nos assistindo, que Paulo Freire tem a sua pedagogia freiriana, tem a sua linha, como caracterizou bem o André. É uma linha que se abriga dentro de uma perspectiva de um socialismo cristão, socialismo de Leão XIII. Não é a do Saviani. Saviani tem uma proposta marxista fundada no materialismo histórico dialético. Por que é importante isso? Não só para mostrar que elas não se misturam. Não se misturam. É impossível misturar pedagogia freiriana e pedagogia crítica dos conteúdos, a pedagogia de Saviani. Assim como eu faço questão de trazer um outro grande teórico da educação brasileira, estou falando do Anísio Teixeira, que tem uma proposta também extremamente interessante nos limites do próprio liberalismo, no limite da sociedade burguesa, ao propor, né, uma escola nova, extremamente pragmática, extremamente de ação pautada pela ação, ele abre caminho para quem não quer nem Paulo Freire, nem Saviani. É uma outra proposta igualmente rica, muito tratada com rigor, né, rigor analítico de Anísio Teixeira. Então, são três grandes educadores brasileiros de status internacional, sem dúvida nenhuma, entre todos, o mais conhecido é o Paulo Freire, com uma pedagogia progressista, uma pedagogia tão humanista quanto o humanismo marxista. Na medida em que Marx tem como utopia, né, o reino da liberdade, o reino da abundância, o judaísmo presente no sangue do Marx o impede de se distanciar assintosamente do reino prometido divinamente. O reino cristão é exatamente o reino da bem-aventurança, é o reino da igualdade. Os métodos usados pelo Marx são métodos mundanos, são métodos concretos. Esse reino não será estabelecido com rezas, ele será estabelecido com luta. Daí a necessidade da educação como instrumentalizadora. Paulo Freire também quer o reino. O cristianismo de Paulo Freire é muito presente em toda a sua obra. Só que o seu caminho é o caminho da igualdade de consciência. Quando todos chegarem, né, quando todos se distanciarem da consciência ingênua, atravessarem o seu momento de transitividade e chegarem à consciência crítica, essa consciência permitirá, né, uma conscientização geral de que todos são irmãos, de que todos, né, têm os mesmos direitos, todos merecem o mesmo tratamento de igualdade e assim sucessivamente. Eu, particularmente, fico imensamente feliz ao constatar que o nosso seminário intercontinental está trazendo excelentes lições nesse centenário de Paulo Freire. Na abertura dele, eu conversava com a Anita Freire, a segunda esposa do Paulo Freire, conversava particularmente com ela, e ela mostrou a sua alegria de ver que Paulo Freire não está esquecido, está sendo homenageado do seu centenário de nascimento, e que ainda nos diz muito, e ainda precisamos muito compreender mais a sua obra, sobretudo, né, o amor que está implícito nela, a empatia que está presente, a esperança, né? Paulo Freire gostava muito do verbo esperançar. É esta a finalidade desse seminário. Amanhã continuaremos, amanhã não, na próxima semana continuaremos, inclusive ouvindo o nosso convidado, que vem diretamente da China, né? O professor Li Wen, que é da Universidade de Pequim, também um estudioso de Paulo Freire. Eu agradeço muito a participação de todos, da professora Marília, da professora Maria, da professora Wilkins,
da nossa querida tradutora Tatiana, né, que cumpriu brilhantemente a sua tradução, que, aliás, ela fez uma dublagem, não foi necessariamente uma tradução, ela fez uma dublagem. O movimento de boca, né, da Wilkins, ela estava muito próximo da sua fala, sem delay, inclusive, Bruno. Você conseguiu uma façanha aí. Agradecendo ao Leonardo a condução da nossa mesa, agradecendo ao Bruno, a nossa técnica, ao Bruno, nosso diretor executivo. Querido amigo de longa data, professor André Malina, um prazer ter atendido ao nosso convite e ter feito também um brilhante trabalho de comentário. A todos, meu boa noite, saúde e se cuidem. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Espanha. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Foi um noite prazer estar Boa aqui. noite a todas e a todos. Boa noite. E boa noite a quem Leonardo também está Verdejo, nos ouvindo. Bruno, Marília, Zacarias e o público em geral que está aqui assistindo. Boa noite, gente. Boa noite. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, com a última mesa do Seminário Intercontinental Paulo Freire, um século ensinando e emancipando.